Boa noite, irmãos. Estamos aqui novamente neste lugar para passar a mensagem do Senhor a todo o povo de Deus. E nós agradecemos também a todos aqueles que nos acompanham no nosso canal de YouTube e WhatsApp. Em todo momento, vocês estão lá para ouvir as nossas pregações. E nós agradecemos a todos vocês. E nós estamos aqui dando sequência nas nossas mensagens, lembrando que nós estamos falando da igreja caindo na graça do povo. E nós terminamos o capítulo 10 e hoje estaremos aqui começando o capítulo 11. Antes de tudo, eu quero fazer a leitura da mensagem desta noite. O irmão pode me acompanhar, cada um na sua Bíblia, na sua versão. E eu vou fazer a leitura. E hoje, como falei, nós vamos começar o capítulo 11. E na passagem de hoje, nós vamos começar no versículo 1 do capítulo 11 e terminar a nossa leitura no versículo 18. Ou seja, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 1 a 18. Vamos acompanhar a leitura. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: não chames tu comum a que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele homem. E contou-nos como viram em pé um anjo em sua casa. E lhes disseram:
envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Amém? Vamos orar a Deus. Amado Pai, nós te agradecemos por este privilégio de estarmos aqui e falar da sua palavra. Pedimos ao Santo Deus a sua orientação do Espírito Santo, de maneira que possa falar no coração do teu povo, de maneira que cada um possa entender a sua palavra, e o Espírito Santo nos ajude também a praticar a mesma palavra, de maneira que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Pai, obrigado por este momento. Ilumine-me, em nome de Jesus. Amém. Então, nós fizemos a leitura da palavra de Deus. Se nós acompanharmos a mensagem que passou no capítulo 10, nós vamos entender de fato que é como se fosse uma repetição em tudo que foi falado ou em tudo que foi lido no capítulo 10. Então, nós podemos nos perguntar, mas por que essa repetição? Na verdade, a repetição acontece para enfatizar alguma coisa, ou seja, para provar de fato que o que está sendo falado é uma realidade. O Lucas se dedicou completamente para escrever essa mensagem, ou seja, essa repetição não é por em vão. É porque essa passagem ou esse contexto da conversão do Cornélio, ou seja, dos gentios, é um capítulo muito importante na história da igreja primitiva, ou seja, é muito importante para nós, sendo o povo gentio. É por essa razão Lucas se dedicou muito para fazer essa repetição, escrever essa mensagem, esse capítulo 11, como se fosse uma cópia ou uma repetição do capítulo 10. Aqui nós lemos, a partir do capítulo 1 até o capítulo 3, nós notamos que ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios
tinham recebido a palavra de Deus. Foi uma coisa estranha que soou no ouvido dos judeus que estavam lá na Judeia, do que os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus era uma exclusividade do povo judeu. A salvação era somente para eles. Então, ouvindo que esse povo recebeu a palavra de Deus, que esse povo, não é, também tinham recebido a palavra de Deus, então foi alguma coisa a admirar no povo judeu. Então, a coisa estranha, não somente estes gentios ter ouvido a palavra de Deus, mas o que soou muito mais nos ouvidos dos judeus é o fato do Pedro ter entrado na casa de um gentio, e isso é inadmissível na tradição judaica. Porque quando um judeu entra na casa de um gentio, isso implica dizer que esse judeu está se contaminando. Está se contaminando. Então o Pedro entrou na casa desse gentio. Foi uma coisa muito difícil a digerir na cultura judaica. Então, o Pedro foi chamado para prestar um depoimento, explicar de uma maneira clara por que ele entrou na casa de um gentio. Então, o versículo 12 deixa claro: subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homem incircunciso e comeste com ele. É inadmissível, como eu falei. Então Jesus também foi julgado na mesma coisa. Imagine Jesus, que era um mestre, quando entrou na casa do Levi, Jesus foi julgado, dizendo que como que pode um mestre vai sentar na mesa junto com os pecadores. Marcos capítulo 12 nos narra esse relato. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 13 até no versículo 17. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinha seguido.
escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas e sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os judeus, os justos, mas e sim os pecadores ao arrependimento. Então Jesus, da mesma forma que o Pedro foi questionado, isso aconteceu também com Jesus. Quando o Levi foi encontrado no seu lugar, no seu posto de trabalho, Jesus o chamou. E Jesus foi até a casa dele, o publicano. E foi estranho aos fariseus e aos escribas, porque Jesus estava comendo e bebendo junto com os fariseus. Então aqui, essa é a mesma coisa que o apóstolo Pedro está sofrendo, a mesma pressão. Por quê? Então, esse motivo que ele levou a ir até Jerusalém não é porque o Pedro pregou a palavra de Deus com os gentios, mas é porque ele entrou na casa de um gentio. Então, o judeu não poderia comer com um gentio, nem entrar na casa de um gentio. O judeu, mesmo quando um gentio estava viajando, o judeu não poderia caminhar junto com o gentio, porque vai se contaminar. Então, essa é a grande dificuldade que o Pedro tinha, porque ele entrou na casa do gentio. Então, quando ele foi chamado para prestar a conta, para prestar o depoimento da sua entrada na casa de um gentio, e ele foi, e ele começou a detalhar todos os acontecimentos, como se fosse passar um relatório de tudo que aconteceu lá em Jó. Mas uma coisa que nós queremos aprender, que o apóstolo Pedro fez quando ele foi na casa do Cornélio, ele sabia exatamente o que ia acontecer. Ele sabia exatamente que a entrada na casa do gentio poderia criar muita coisa. O que ele fez? Ele levou com ele 6 irmãos. Podemos nos perguntar, mas por que ele levou 6 irmãos com ele? Ele levou 6 irmãos. Por quê? Porque aqueles irmãos sejam como testemunha dos acontecimentos, sabendo que de qualquer forma ele ia ser convocado para prestar esclarecimento. Ele levou os 6 irmãos. Na cultura judaica, para que um fato seja comprovado, tem que haver no mínimo 2 ou 3 testemunhas. Mas ele levou 6. É para comprovar de fato que ele entrou lá e que o que aconteceu não é porque ele quis entrar, mas o Espírito Santo estava mandando ele fazer o que Deus queria.
que o Pedro fizesse. O judeu conhecia bem a cultura egípcia. Para que um fato seja comprovado que é verdade, precisava de 7 testemunhas. E aqui nós podemos pensar que o apóstolo Paulo levou com ele 6 pessoas, e com ele seria 7, então 7 testemunhas para comprovar o que aconteceu. Os romanos, para comprovar a autenticação de um fato, eles precisavam de 7 selos. Então, se o apóstolo Pedro levou 6 irmãos com ele, testemunha 7 com ele, então isso implica dizer que quando prestar depoimento na frente dos judeus, a presença de 7 testemunhas, o fato seria bem comprovado. Então, irmãos, aqui nós podemos dizer de que o apóstolo Pedro, ele usou da sabedoria e ele era prudente. Irmãos, nós queremos abordar uma lição importante nas nossas vidas: a prudência e a sabedoria. Irmão, a prudência e a sabedoria. A prudência e a sabedoria do Pedro fez com que ele pensasse de longe no que poderia acontecer por fato de ter entrado na casa de um gentio. E o que ele fez? Ele escolheu 6 pessoas, ele levou na casa do Cornélio. E essas 6 pessoas, ouvindo testemunha, quando for convocado aos judeus, ouvindo testemunha de 6 pessoas, o fato vai ser bem entendido do que se o apóstolo Pedro tivesse ido sozinho. Então, ele usou da sabedoria e ele era prudente. Então, a prudência e a sabedoria é uma das virtudes muito importantes para com o povo de Deus. Sobretudo no período em que a gente está passando, se não tivéssemos a prudência e usar a sabedoria em muitas as coisas, vai ser difícil para nós. A prudência e a sabedoria. Hoje em dia, está se falando da pandemia no mundo inteiro. A prudência e a sabedoria também se aplica nessa área. O que eu devo fazer? Eu devo ser prudente. Quando algo não está bem, tanto na minha vida quanto na vida dos meus próximos, eu, com a minha prudência, vou advertir, vou orientar. Que irmão, você não está bem, você está com febre, está com dor de cabeça, vai no médico. É a prudência, enquanto que não aconteceu o pior, então vou usar da sabedoria e vou ser prudente. A prudência e a sabedoria se aplica em todos os aspectos da nossa vida. Para quem dirige, por exemplo, se não tiver a prudência, pode acontecer qualquer fatalidade. Se não tiver a sabedoria, pode acontecer qualquer estrago. Quantas as vezes, por falta de sabedoria, as pessoas estragaram os lares, as pessoas entraram em conflito ou entraram em problema por falta de sabedoria. E o Tiago está nos ensinando
a ser sábio, mesmo com as nossas palavras. Se não tivermos a sabedoria, a nossa língua pode falar alguma coisa, até porque o Tiago compara a nossa língua como se fosse um pequeno fogo, que pode, queimar uma floresta. A língua, se nós temos a sabedoria e a prudência, nós vamos usar bem a nossa língua. Então, sabedoria em todos os aspectos. Na vida matrimonial, se não tivermos a sabedoria, as coisas não vão andar. Não vão andar as coisas. Se não tivermos a prudência, nós vamos abrir as portas e o inimigo entrar, fazer estrago. Então, o apóstolo Pedro aqui nos ensina essa virtude muito importante, que é a sabedoria. Ele usou a sabedoria. E por causa dessa sabedoria que ele usou, quando se apresentou aos judeus que defendiam a circuncisão, e ele relatou exatamente tudo o que aconteceu. E com certeza ele disse que não, olha, os irmãos que estavam comigo, testemunha ocular das ocorrências na casa do Cornélio. Então, irmão, seja prudente e seja sábio. Se você usar da sabedoria e ser prudente, muitas as coisas que poderiam acontecer e não vão acontecer, porque você é sábio e está usando da sabedoria. Irmãos, vamos usar da sabedoria, vamos ser sábios em todos os aspectos. Fazendo isso, Deus vai nos ajudar. Provérbio, capítulo 8, versículo 12, nos ensina isso, sobre a sabedoria. Provérbio, capítulo 8, o versículo 12 diz o seguinte: a sabedoria, hábito com a prudência, e acho o conhecimento os conselhos. Então, para ele, a sabedoria, a prudência fizeram de maneira que ele achasse os conselhos. Então vamos usar da sabedoria de Deus. Vamos usar dessa prudência. Vamos ser prudentes, povo de Deus, nas nossas vidas. Vamos ser prudentes nos nossos lares, no lugar do trabalho, nas escolas. Seja prudente e seja sábio. Fazendo isso, nós vamos usar uma grande virtude que vai fazer de maneira que nós sejamos, povo de Deus, que vai andar nos caminhos do Senhor. Irmãos, uma outra verdade que nós podemos encontrar também aqui, no versículo 17, nós notamos que, se podemos ler, portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu
para que pudesse resistir a Deus. No relato que ele estava dando, e ele mostra claramente que o apóstolo Pedro, ele fez isso porque Deus o mandou. Não foi a vontade do Pedro, mas Deus que mandou ele chegar até na casa do Cornélio. Então, se Deus mandou a Pedro, isso implica dizer que Deus estava quebrando as barreiras que separavam os povos. Deus estava quebrando as barreiras que separavam os povos. Então, uma outra lição que nós podemos aprender: quebra as barreiras do preconceito na sua vida ou no seu coração. Quando se trata do preconceito, esses dias nós temos acompanhado nas mídias, nas redes sociais, muitos protestos por causa dos preconceitos que estão ocorrendo no mundo, sobretudo nos Estados Unidos. Então, porque o povo hoje, por causa de não ter Cristo no coração, o povo sempre tem andado nessa separação. O povo quer ser próximo na pessoa que é semelhante a ele. O povo quer ser o próximo da pessoa que compartilha o mesmo grupo, a mesma sociedade, a mesma aldeia, a mesma cidade, o mesmo município. Só é meu próximo quando é da minha família. Só é meu próximo quando é da mesma cor. Só é meu próximo quando é da mesma etnia. Só é o meu próximo quando é do meu povo. Esse é o preconceito também que tinha o povo judeu, de considerar que a salvação só era para eles, somente para eles. Era um povo preconceituoso. Mas aqui, no versículo 17, o apóstolo Pedro, dando o relatório: portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom, nós notamos que Deus deu o mesmo dom, tanto para os gentios quanto para os judeus. E essa já é uma barreira que Deus quebrou totalmente. E essa, agora, não existe a salvação exclusivamente para judeu. Não existe salvação somente para judeu, porque Deus quebrou essas barreiras. No mesmo dom que Deus deu ao judeu e aos gentios também. E nós vamos entender de que, para entender melhor que Deus quebrou essa barreira de preconceito, nós vamos notar que o Espírito Santo, como dom de Deus, desceu tanto para os judeus, para os samaritanos, quanto para com os gentios. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos entender o Espírito Santo no Pentecostes desceu aos judeus. E no capítulo 8, aos samaritanos. E agora aqui, no capítulo 10 e 11, nós estamos entendendo que o Espírito Santo, o Pentecostes, desceu para com os gentios. Então Deus quebrou todas as barreiras. Essa é a barreira talvez que está no seu coração. Deus quer quebrar essa barreira. Barreira do preconceito. Barreira de considerar o outro como é longe de mim. Barreira de considerar o outro como não é semelhante a mim.
essa barreira nos nossos corações, Deus quer que nós possamos quebrar. Se nós quebrássemos essas barreiras nos nossos corações, as coisas vão andar nas nossas igrejas. Então, no versículo 18, nós vamos entender que eles ouviram todas essas coisas e o clima de paz reinou no coração de todo aquele povo. Por que o clima de paz reinou no coração de todo aquele povo? Porque o povo, essas pessoas se dedicou a ouvir o que o apóstolo Pedro estava falando. Às vezes nós faltamos a paz porque não queremos ouvir. Quando nós ouvimos e nós entendemos, e nós teremos paz no coração. Quantas as vezes hoje em dia o povo não quer ouvir? Quantas as vezes hoje em dia, quando a pregação passa dos 25 minutos, o povo fica revoltado, querendo ir, porque o povo, como se fosse, não quer ouvir. Os judeus ouviram e clima de paz reinou. Tenhamos, irmãos, essa tendência de ouvir, de maneira que essa paz seja nos nossos corações. Usa a prudência e a sabedoria, irmãos. Quebra as barreiras nos nossos corações, as barreiras do preconceito nos nossos corações. E também tenhamos a tendência de ouvir, que possamos falar pouco, ouvir muito, e assim nós teremos paz nos nossos corações. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra que foi ministrada. Deus seja louvado. Abençoa a vida de cada um e nos ajuda a praticar a sua palavra. E se nos oramos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.